ter certeza. Hebreus é fácil, está mais para o finalzinho da Bíblia. O capítulo é de número 10. Achou aí na sua Bíblia? Eu vou ler o versículo 19 até o verso 23. Diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza, certeza do quê? De fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa o quê? Esperança, porque fiel é o que prometeu. Quando nós começamos na nossa trajetória com Cristo, se a pessoa ela não começou, por exemplo, num berço cristão, ela veio para Jesus com muitas coisas. Ela aprendeu muitas coisas nesse mundo. E muitas daquelas que a palavra de Deus, ela condena, práticas que aos nossos olhos eram comuns. Mas quando confrontado com aquilo que o Senhor nos mostra, nós percebemos que havíamos de deixar. Ou seja, nós trilhávamos um caminho nesse mundo. E aí você pode denominar, não importando qual seja. Quando você começou a caminhar com Jesus, você aceitou a Cristo, e fazendo uma ressalva, dia 27, vai ser o último domingo desse mês de dezembro, nós vamos ter o último batismo desse ano. Se você ainda não desceu as águas, você não se batizou ainda, é a sua oportunidade de começar 2021 com a sua vida nas mãos do Senhor. E assim nós começamos a caminhar com Jesus. Então nós deixamos aqueles caminhos que nós estávamos trilhando, e Deus vai nos mostrar o caminho que nós precisamos seguir. Entre o caminho da obediência, entre o caminho da santidade, entre o caminho da fidelidade, entre o caminho do amor, há um caminho que nós precisamos trilhar, todos. E nós não podemos retroceder. Mas nós vimos que há dentro de nós uma natureza que nos inclina e nos leva a nos afastar do Senhor. E nós temos que vencê-la a cada dia, a cada instante, nós temos que subjugá-la. Quando nós lemos esse texto, se você pegar o versículo 19, diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Só é possível por causa dessa obra de Cristo por nós. O sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Diga glória a Deus por isso. Por isso a Bíblia diz: se não há derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O sangue de Jesus, ele foi derramado por nós. Por isso, nós temos acesso por causa de Cristo. Nós temos acesso por meio de Jesus. Não porque você é muito santo, não porque você é muito bom, não há meritocracia em nós, não há mérito em nós. Mas é por causa do Senhor. Ele nos deu esse acesso maravilhoso. Diz: e pelo novo e vivo caminho. Então, se há um novo caminho, havia um caminho que nós trilhamos, que nós não podemos mais voltar a trilhar. A pessoa que trilhava um caminho, por exemplo, da desobediência, ela não pode voltar a trilhar esse caminho. Se ela está trilhando o caminho de Jesus. Aquele que trilhava, por exemplo, o caminho do pecado, ele não pode mais voltar a trilhar esse caminho. Ele vai trilhar um caminho de santidade. Deus vai mostrando, ele vai aprendendo de Deus, e ela vai trilhando esse caminho. Então, há um novo caminho que Deus quer que você venha trilhar. Diga glória a Deus por isso. Que Deus quer que você venha seguir. E é nesse caminho, irmãos, que nós não podemos retroceder. De forma alguma. Ainda que situações se coloquem, que batalhas venham sobre a nossa vida, ainda que venhamos enfrentar situações adversas, nós não podemos retroceder nesse caminho. E esse é um propósito que você tem que ter no seu coração. E nós vamos entender pela Bíblia qual caminho é esse. Eu queria que você pegasse na tua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo é o 27.
Davi, ele é um grande servo de Deus. Eu admiro Davi em muitas coisas, porque é um guerreiro fenomenal, uma comunhão com Deus tremenda, uma confiança em Deus assim estupenda. Mas chegou um momento na vida de Davi, que o coração de Davi, eu não sei se isso é por um momento, foi por algum instante, mas ele permitiu que algo alcançasse o seu coração. E depois nós vamos ver por quê. No versículo 1 diz: disse, porém, Davi no seu coração. 1 Samuel 27:1. Disse, porém, Davi no seu, ora, ainda algum dia perecerei pela mão de quem? De Saul. Aquele homem que nós vamos ver o Salmo 27, que diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Esse era Davi. Se fosse numa linguagem, vamos dizer assim, Davi era arretado. Sabe o que é arretado? Davi era um servo de Deus. Só que o coração de Davi, ele está temeroso. O coração de Davi, ele está começando ali, meio que ele não balbuciou algo, ele não falou, mas no seu coração, ele começa a permitir que algumas coisas entrem no coração. E essa é a nossa mensagem. Muitos estão trilhando esse caminho, mas por causa de circunstâncias e situações, a pessoa ela pode retroceder, permitindo que no seu coração dúvida e incerteza venha tomar conta, irmãos. O coração de Davi está assim. E eu creio que isso foi por um momento, uma bobeira, um vacilo, e o coração desse servo de Deus, ele estava dessa maneira. Se você pegar Hebreus, capítulo 10, desculpa fazer vocês de novo lá, Hebreus capítulo 10, no versículo 38, nós vamos descobrir qual o caminho que nós temos que trilhar. Esse é o caminho de todo aquele que aceita Jesus, de todo aquele que quer caminhar com Jesus, de todo aquele que aceita andar com Cristo. Primeiro, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. Semana passada nós vimos sobre o ímpio, aquele que às vezes sabe de Deus, mas não se sujeita a Deus. Que mesmo se rebelando contra Deus, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas a vontade, o querer do Senhor é que todos se arrependam e seja salvo. A Bíblia diz que o justo, aquele que foi justificado pela palavra, a partir do momento que ele começa a caminhar com o Senhor, ele vai trilhar um caminho. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Quando nós entendemos viver da fé, não é viver da fé, por exemplo, do irmão. Não é viver da fé, por exemplo, do pastor. Não, é viver da fé que Deus te dá. Daquilo que Deus vai dando ao seu coração. Imagine que hoje, a partir de hoje, está aqui o irmão Tiago, que gosta de comer bem. Ele almoça a uma e toma café às 2. Imagine se a partir de hoje o irmão Tiago comesse por mim. Falei, irmão Tiago, você vai tomar café da manhã, você vai almoçar, você vai ali jantar por mim, eu não vou comer mais. E ele está lá todo feliz comendo. E como é que eu ficaria? Mais magro que eu já sou. Como diz, e ficaria a pele e osso. Quando nós entendemos viver da fé, é viver daquilo que Deus ele te dá. Mas para que eu possa viver da fé, eu preciso entender. Coloca para mim, filha, deixa ela colocar Romanos, capítulo 10. Versículo 28.
Deixa eu ver se eu só... É 17, perdão. Romanos 10, 17. Vamos na Bíblia que é melhor. De sorte que a fé vem, e vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É que eu falei Hebreus 10, 28 e confundi, 38 confundi. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu tenho que viver da fé, eu vou precisar viver daquilo que Deus me dá, irmãos. Por isso é importante que você tenha o seu tempo com Deus. Às vezes você pode, e eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu trouxe uma mensagem que, às vezes a fome, ela faz a pessoa buscar alimento em todo lugar. Isso é na condição física e também na condição espiritual. Ela começa a ouvir todo mundo. E nem tudo que se diz de Deus é de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você pega, por exemplo, quem gosta aqui de feijoada? Misericórdia, todo mundo. Feijoada é gostoso, sim ou não? Mas você pega uma feijoada e vai dar para uma criança de 1 ano. Faz sentido? Ela não vai ter a estrutura ainda para suportar aquilo. Ou seja, é algo bom, mas ela não suporta. Aquilo vai fazer mais mal ou vai fazer bem? Eu creio que vai fazer mal. O intestino dela não está preparado para isso ainda. Então aquilo vai fazer mal. Tem coisas que aparentemente são boas, mas dependendo da situação e até da pessoa, aquilo vai causar mais mal do que bem. Por isso, a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. É a própria palavra de Deus, revelada ao seu coração, que traz fé. Isso não vem da boca do homem. Por isso que, às vezes, condição de conhecimento, até condição de teologia, é algo lícito, é algo que vai trazer uma bagagem, mas não traz edificação. E muitas vezes a pessoa, ela deixa aquilo que vai sustentar a sua vida, e ela se pauta em coisas que vai fazer mal, e tem feito. Você pega a internet, você vai ver muito pastor sem ovelha, porque ele não é responsável, ele não pastoreia, ele não faz visita, ele não ora por elas. E quantas são que por causa de ouvir, têm se desviado da fé? Tem deixado a direção de Deus, entre muitos, que já não é necessário mais, por exemplo, participar da ceia, que já não é mais preciso frequentar a igreja. E a gente tem ouvido isso. E quantos são que deixam aquilo que Deus deu para se vestir de uma armadura que não vem do Senhor? Lembra que eu falei que nós temos um caminho a trilhar? Sim? Sim ou não? E nesse caminho, Deus ele vai te dando tudo o que você precisa, mas Deus vai te dando. E presta atenção, aquilo que é de Deus nos aproxima de Deus, não nos afasta da presença de Deus. Aquilo que vem de Deus vai fazer bem para você. Não vai ser como uma feijoada para uma criança de 1 ano. Apesar que as crianças de hoje está tudo evoluída, né? Vai saber que tem crianças já comendo feijoada aí por aí. O negócio está meio esquisito, mas vamos parar para a gente entender. A Bíblia diz que eu vivo da fé, irmãos. Eu não vou viver da fé do fulano, da fé do ciclano, da fé do beltrano. Não, você vai viver da fé que Deus te dá. Mas para que você possa viver dessa fé, você vai ter que ter tempo para Deus. Porque a fé vem dele. Como diz, nós vimos em Romanos, a fé provém dele. Romanos 10, 17. A fé vem dele. E se vem dele, eu vou precisar me aproximar dele. Mas será que nós estamos tendo tempo para Deus? Ou muitas vezes queremos tudo mastigado.
Eu vou falar uma coisa que possa parecer até meio nojento, mas você vai entender, eu vou falar mesmo, amém? Imagina que eu estou aqui comendo uma feijoada, estou com aquele pedação de carne na boca, estou mastigo daqui, aí você fala, pastor, estou com fome, eu pego aquela carne e dou para você, você vai querer comer? Vai querendo? Até torcer o nariz, você não vai. Quantas vezes nós queremos comer comida mastigada? Espiritualmente. Mastiga você, irmãos. Vai na Bíblia você. Começa a ter uma vida com Deus. Começa a ter experiência com Deus na palavra. Você vai crescer. A Bíblia diz que a casa que é edificada sobre areia, ela não sustém diante das adversidades. A casa que é edificada sobre a rocha, a palavra, Cristo, vem a chuva, vem ventos, combatem contra aquela casa e ela não, por quê? Ela está edificada sobre a rocha, a palavra, está ali, aquilo que Deus declara. Como é que a nossa vida está sendo edificada? Eu estou pregando a mensagem, mas Deus vai falando ao seu coração. Por isso é importante você anotar os versículos para que depois você medite. Para que depois Deus continue falando ao seu coração. Mas quantas vezes não queremos ter esse trabalho de pegar a Bíblia, de ler, pegar ali uma Bíblia de estudo, por exemplo, e começar a destrinchar, porque dá trabalho. Você tem trabalho. É muito melhor mastigado. Mas a Bíblia diz, o justo viverá da fé, da sua fé, da fé que Deus dá para você. Eu tenho a minha fé está me conduzindo, é a fé que Deus me dá. E a Bíblia diz que é de fé, uma fé hoje, Deus vai dando. Você está num caminho, diga a glória a Deus, e Deus vai dando. Deus vai dando, Deus vai dando. Mas, e se ele recuar do quê? Desviar? Às vezes a pessoa está na igreja, ela está assistindo a live, ela está vendo os cultos, ela não deixou Jesus, ela não está em pecado, ela está em santidade, ela está obediente à voz de Deus, mas ela está recuando na fé. Lembra o coração de Davi? O coração dele, ele começou a duvidar de Deus, como se algum dia, Deus ali, ele meio que dormisse, e ele iria perecer pela mão de Saul. Quem era Saul? Aquele que queria matar Davi, que queria destruir Davi. Por isso, um momento, Davi, ele deixa de viver nessa fé. O que é viver nessa fé? É viver numa dependência de Deus. Dependa de Deus. Ore para quem está do teu lado. Você não pode sorrir para essa pessoa, então faz uma cara de bravo para ela, que ela já vai saber que você está com cara de bravo. Mas você fala, pastor, mas pode? Pode. Eu estou brincando, diga, dependa de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que a caminhada com Jesus é assim. Você pega, por exemplo, uma criança. Quando ela é pequena, ela é totalmente dependente de quem? Dos pais. Mas ela vai crescendo, ela vai tendo essa independência. Espiritualmente, nós dependemos de Deus. Nós crescemos. Assim é também no ministério. Às vezes a pessoa começa com Jesus, às vezes é um irmão que vai ali ajudando ela, que vai dando uma palavra, que vai fazendo isso, que vai fazendo aquilo. Às vezes ela não sabe orar, mas chega um momento que é você e Deus. E é você e Deus. É você e Jesus ali. Você pegar a Bíblia e falar, Senhor, fala comigo. Eu preciso que o Senhor fale ao meu coração. O justo viverá da fé, da sua fé. E se ele recuar,
às vezes a pessoa recua. O coração começa a duvidar, irmãos. Ela quer trilhar outros caminhos, caminhos mais fáceis, caminhos mais simples. Mas olha o que diz Provérbios 14. Depois eu só completo o final do versículo de Hebreus. Provérbios capítulo 14. Versículo 12. Amém? Diz assim: há caminhos que ao homem parece o quê? Direito. Mas o fim são caminhos o quê? De morte. Então, às vezes há caminhos que nós queremos trilhar que são caminhos bons. Eu ficar lá sentado, só ouvindo, mas não me dou o trabalho de pegar a Bíblia, de meditar, de buscar de Deus, de ter aquele momento entre você e o Senhor, uma intimidade entre você e Deus, Deus ir falando ao seu coração. Aí você coloca ali um louvor, você vai orando a Deus. Nós precisamos disso, porque você vai perceber que nessas situações difíceis, às vezes você liga, o pastor não atende. Liga para o irmão não atende. E agora? Mas se você já tem uma vida em relação a Deus, você vai ao Senhor. Você vai a Deus. Você fala: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso. Eu necessito do Senhor. Pega aquele, e Deus é tão bom que Ele nos deu 2 joelhos. Você dobrar eles, cansou um, levanta um e fica assim, ó. Mas quem olha de joelho sabe, tem que ter um travesseiro, tem que ter alguma coisinha para colocar ali. Por isso, o justo viverá da fé, porque o nosso coração, ele vai querer seguir outros caminhos. Às vezes nós queremos a carne mastigada. Não, você tem que ter essa experiência de Deus falar no seu coração. Às vezes você está se vestindo de uma armadura que não é sua, que Deus não preparou para você. Pega a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel 17. Eu vou ler o versículo 38. Amém? Diz: e Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado aquela armadura. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los sobre o alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Eu vou pular o versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. E eu tenho perguntado nos cultos: você está numa batalha, teu inimigo tem lá muitos metros de altura, todo ali preparado para a batalha, escudo, lança. Como é que você vai querer ir para a batalha? Qual vai ser a arma que você quer usar? Espada? Lança ou uma pedra? Seja sincero. Você, o que você escolheria, irmãos? Uma pedrinha para matar um gigante? Ou você queria uma espada? Por isso que nós temos que entender uma coisa:
Nós temos que nos vestir daquilo que Deus nos dá. Porque aquilo que Deus te der vai trazer a vitória dele sobre a sua vida. Ainda que seja pequeno, ainda que seja insignificante aos teus olhos. Por isso que a Bíblia diz que com uma pedra, e eu creio que ali, aquela pedra deve ter se tornado ali como se fosse um pedregulho gigante, de tal força que Deus colocou naquilo, que venceu um gigante. Ainda que o que Saul tivesse dando para ele, se você parar para perceber, Saul estava errado. O que o soldado usa numa batalha? Armadura. O que um soldado usa na batalha? Escudo. O que um soldado usa na batalha? Espada, lança. Saul estava certo. Mas na percepção humana. Por isso que há caminhos que ao homem parece direito. Se Davi tivesse ido para aquela batalha vestido com a armadura de Saul, eu vou colocar aqui, talvez, ele não conseguiria a vitória. Mas como ele andou na direção que Deus lhe deu, ele conseguiu a vitória. Permaneça na direção de Deus. Ainda que pareça simples, ainda que pareça pequeno, ainda que pareça insignificante, é nessa direção que vem do Senhor que Deus vai te dar a vitória. Por isso, eu preciso de duas coisas: fé e perseverança. Por quê? Porque eu preciso perseverar naquilo que Deus me dá, mesmo diante das negativas. Lembra que eu falei que nós estamos trilhando o quê? Um caminho. E nesse caminho, muitas coisas vão aparecer. Muitas coisas novas, muitas coisas que assim vão parecer boas, melhores, diferentes. Mas a Bíblia diz: céu e terra passarão. Condição que esse mundo é cíclico, vai mudando. Mas Jesus diz: a minha palavra, ela não vai passar. Ela continua a mesma. Ela continua eficaz. Ela continua funcionando. Querido, Deus tem resposta para a tua vida. Persevere, permaneça em Deus. Não saia da direção dEle. Eu falo que conforme nós vamos caminhando, Deus vai nos dando as nossas pedras. O que são essas pedras? São essas revelações de Deus. Naquele momento que você está em dificuldade, Deus fala ao coração. Deus visitando você. Deus alcançando a sua vida. Quantas experiências assim você já não teve com Deus? Quantas respostas Deus já não trouxe sobre a tua vida? E por que você quer deixar o que Deus te deu? Para vestir uma armadura que não é do Senhor para a tua vida. Aquilo que parece belo, que parece formoso. Por isso, nós temos que permanecer. E quantos estão recuando? E quantos não estão mais perseverando? Que essa palavra, ela esteja no seu coração. A Bíblia diz que Abraão, já sendo velho, ele não atentou para o seu corpo, e nem para o amortecimento do ventre de Sara. Porque Abraão sabia que aquele que havia prometido era fiel para cumprir. Ele perseverou, ele permaneceu em Deus. Ele não saiu do que Deus deu. Por isso, permaneça. Um dia você ouviu que, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quantos já não estão crendo mais nisso? Já não estão mais perseverando? Não, pastor, não é bem assim não. É palavra de Deus. É promessa de Deus. Por isso, o justo, ele viverá da fé. A criança, ela vive a certo tempo do leite materno. Depois o alimento muda. O nosso sustento
alimento é a fé, que vem da palavra de Deus. Às vezes você está bebendo em fonte que está contaminada. Você não está nem percebendo. Ao invés de gerar vida, está gerando morte. Beba da fonte que é Cristo, que é santa, que é pura, que é verdadeira, que vai te dar a verdadeira vida que você precisa. Cuidado para que você não busque no homem aquilo que vem de Deus, que só vem dele. Busque em Deus, você vai encontrar. Você pode ter certeza. E quando eu digo é aqui, palavra. Pode ter certeza. Que Jesus abençoe você. Que Deus coloque essa palavra no seu coração. Que você, que por acaso deixou de viver da fé, volte a viver por ela. Eu não vou viver pela fé da minha esposa. Eu não vou viver pela fé do fulano. Não, eu vou viver da minha fé, da fé que Deus me dá. Mas para isso eu tenho que buscar. Eu tenho que deixar de ser preguiçoso. Eu tenho que ir lá pegar a minha Bíblia. Eu tenho que folhear ela. Eu tenho que começar a ler ela. E buscar. Para que Deus, Ele fale ao meu coração. Como o Senhor falou para Josué. Josué, eu tenho dado Jericó na tua mão. Ele não ouviu de soldado. Ele ouviu de Deus. Quando nós ouvimos do Senhor, isso gera em nós uma certeza. Há coisas que você ouve, às vezes passa aí pela televisão, por exemplo, que gera no seu coração revolta. Sei lá, às vezes você vê alguém, por exemplo, fazendo mal com um idoso. Quantas vezes você vê maltratando? Seu coração se revolta. Às vezes fazendo mal com criança. Às vezes fazendo mal com um cachorro, por exemplo. Um bichinho, um gato, seja o que for. Você fica ali indignado com aquilo. A fé no seu coração, ela te dá uma certeza. Que ainda que você possa estar enfrentando uma situação adversa, mas você sabe. Você não sabe como, você não sabe de que jeito, você não sabe de que forma, mas você sabe que Deus vai fazer. Diga glória a Deus por isso. Isso é fé. É esse caminho que Deus quer que você trilhe. E é esse caminho que muitos estão deixando de trilhar. Estão se pautando em conhecimento humano, que eu falei até no culto da manhã. Diante dos homens, ok. Diante de Deus, nada. Diante de Deus, nada. Que Jesus abençoe você. Que Deus possa fortalecer teu coração. Que Deus possa sustentar a tua vida. Que Deus possa cercar, que Deus possa abençoar. Isso é necessário. Você pega, por exemplo, tá o Éder aqui que trabalha com feira, com verdura, com fruta. E quantas vezes eu vou comprar um melão, por exemplo, eu vou ter que sentar um dia com ele e falar, Éder, me dá uma aula de fruta. Porque às vezes você vai comprar um melão e você fica assim, mas será que esse troço está maduro? Não sei se já aconteceu com você. Ele conhece, só bater o olho ele sabe. Você pega uma melancia, por exemplo, a pessoa vai saber. Às vezes pega a melancia e o pessoal costuma bater, não é verdade? Eu não sei se é assim que faz, Éder. Eu não sei se é desse jeito. Mas, ou seja, a pessoa que trabalha, ela tem expertise. Por isso que eu tenho que crescer espiritualmente também. Que Deus abençoe você. Eu quero orar com você, você de casa. Muitos estão como Davi. Estão começando a duvidar de Deus. Não estão entendendo quem Deus é. Ele é o mesmo. Muitas vezes no seu coração você retrocedeu na fé. Volte. Dobra teu joelho, se coloca diante de Deus, fala com Jesus. A Bíblia diz que a oração de um justo muito vale em seus efeitos. Irmãos, não perca a oração. Eu falava no culto da manhã que eu estou falando isso aqui conjecturando. Que eu creio que a oração é mais ou menos assim. Quando você entra na presença de Deus Pai, eu venho na tua presença no nome de Jesus. Aí como se o céu parasse. E aí Deus ficasse assim. Orou, como diz Isaías 64:4, que Deus trabalha em favor de todos aqueles que nele esperam. Coloquei diante de Deus, Deus vai começar a se mover.